Sejam bem-vindos ao podcast DevOps no Dia a Dia. Aqui é um canal para a gente conversar sobre as estratégias de como acelerar o tempo de entrega de software em 5 vezes sem comprometer a qualidade. Meu nome é Fernando e no episódio de hoje a gente vai falar sobre quais são as características de um processo de release confiável. Bom, o que é importante a gente ver sobre a característica desses processos, é importante a gente levantar alguns pontos aqui para destacar como parte da nossa conversa. É importante que a gente olhe de como acompanhar e mitigar o risco das releases, como que eu consigo diminuir o risco da entrada de uma release em produção, né? Outro ponto que é importante a gente salientar é a importância de definir um processo e tornar esse processo visível, para que todos os envolvidos com relação ao processo de entrega de software possam entender quais são as aplicações, qual é o processo, o que está envolvido na esteira para entrar em produção, quais são o calendário, o acontecimento de coisas que estão prestes a acontecer, que podem impactar a entrada da release, o que precisa se gerenciar para que a gente consiga ter visibilidade de tudo que está acontecendo no entorno, né, a respeito de quando se vai entrar com uma release em produção. Como todo processo, a gente tem que prezar pela melhoria contínua e evolução desse processo, evolução e melhoria contínua do processo de gestão de release, e não podemos esquecer da questão da automação, né? A automação da esteira é um dos fatores que vai ajudar muito e vai contribuir bastante para que a gente ganhe confiança no processo, cada vez mais ganhe confiança no processo e consiga mitigar os riscos, principalmente se a gente tiver a possibilidade de já na esteira, na subida para a produção, nos ambientes produtivos, a gente tiver um ambiente muito próximo de produção. Eu sei que isso é um desafio, tem muita questão de custo envolvido, mas hoje em dia a gente tem que buscar por essas alternativas para que a gente comece a ter muito mais. Esse é um dos pontos mais importantes que ajuda a dar confiança para o processo de release, né, de entrega de software. E uma vez que você ensaia muitas vezes em um ambiente não produtivo, que seja próximo do ambiente produtivo, quando você vai para a produção, não é novidade. Então, tende a mitigar muito os problemas na chegada em produção. Claro que cada segmento de mercado tem as suas nuances, né, as suas particularidades, seja na infraestrutura de rede que existe no ambiente produtivo, que talvez não possa ser reproduzido no ambiente não produtivo, mas é importante pensar em ter no ambiente não produtivo instalações próximas, uma paridade arquitetural mais próxima do ambiente produtivo. Eu não preciso ter efetivamente a mesma quantidade de número de máquinas que eu tenho em produção no ambiente produtivo. Não é isso. Quando a gente fala de paridade arquitetural, é ter pelo menos o mínimo que espelhe a arquitetura da aplicação no ambiente não produtivo ao ambiente de produção. Bom, e começando a falar um pouquinho então sobre essas características do processo de release, quando a gente fala de acompanhar e mitigar o risco da release, é importante a gente entender o porquê que o processo, porquê que a gente tem falhas no processo de release. O processo de release é um processo complexo, principalmente dependendo do tamanho
da companhia, né, com a quantidade de projetos que existe rodando, né, então é preciso fazer todo esse levantamento, porque quantidade de projeto, quantidade de pessoas, quantidade de sistemas, complexidade de sistemas, isso tudo pode tornar o processo de release mais problemático, né? E menos confiável, né? Por quê? Principalmente comunicação. Se a gente tem muitas pessoas trabalhando no processo, pode acontecer das pessoas estar fazendo as coisas erradas, tomando decisões erradas. Qual é o nível de informação que essas pessoas têm para trabalhar? Qual a visibilidade que essas pessoas têm do conjunto de releases e mudanças que estejam acontecendo naquela data, né, para que possa traçar um plano correto e avaliação de impacto para que tudo possa fluir sem maiores problemas. E a comunicação é um ponto-chave nesse processo. Então, poder conciliar comunicação entre as pessoas que estão trabalhando para coordenar, avaliar, dar visibilidade se existe ou não conflito de mudança, né? A falta de comunicação ela faz com que esse processo diminua muito a atração e aumente o risco e a probabilidade de problemas acontecerem, né? Incidentes, impactos inesperados, por causa dessas coisas que esses incidentes e os impactos inesperados acabam acontecendo, né? Falta de visibilidade, a falta de comunicação. Normalmente se pergunta para uma pessoa qual o impacto de uma determinada mudança e normalmente você recebe a resposta de que não há impacto. Por quê? Porque falta visibilidade, né? Não estou falando que isso é uma regra geral, estou falando de problemas que acontecem no entorno de um processo de release, né? Por isso a importância de se ter o board, né, da gestão de mudança, concentrando toda a inteligência e avaliando o impacto de todas essas mudanças, principalmente com muita conversa, com muita comunicação dos times de mudança com os times de TI, provendo, né, visibilidade do que vai acontecer dentro do roadmap de entrega da companhia. Então, um ponto importante é definir o processo de release e tornar o processo visível para toda a companhia e para todas as pessoas que estão envolvidas nas etapas do processo de entrega de software. Então, a gente tem algumas etapas aí como sugestão para ajudar a montar esse processo. O mapeamento do processo de release é o primeiro passo. Entender quais são todas as etapas necessárias para a confecção e liberação de uma release dentro dos objetivos da companhia, né? Então, isso vai de encontro com as práticas de DevOps que a gente tem falado, comentado aqui no canal, nos episódios desses podcasts que a gente tem publicado toda semana. E aqui é o objetivo da gente discutir essas estratégias, né? Então, como que a gente pode acelerar o tempo de entrega de software, e o mapeamento do processo de release é fundamental, porque a partir do mapeamento de processo de release a gente vai entender quais são as etapas que fazem parte desse processo, quais são os controles que precisam ser colocados e quais são os objetivos efetivos que a companhia quer atingir com esse processo de release, com os controles, com as etapas que precisam ser desenhadas e que podem ser automatizadas, o que a gente pode colocar de benefício para que a gente consiga atingir os objetivos enquanto empresa. A definição de um portfólio, de um calendário de datas é importante, de um calendário do portfólio para dar visibilidade.
do que está acontecendo, quais são as iniciativas que estão acontecendo na companhia. Então, aqui, PMO é importante nesse aspecto para dar visibilidade enquanto portfólio do que está acontecendo, junto com os times e os grupos de agilidade do LACE, né, o Lean Agile Center of Excellence, trabalhando junto ao PMO para tornar o PMO um Agile PMO, né, para que a gente tenha visibilidade do roadmap, das entregas, qual a periodicidade dessas entregas, se a gente está falando de cadeia de valor com entregas trimestrais, quais são as cadeias de valor que estão entregando, quais são as datas, qual o roadmap dessas cadeias de valor, à medida que vai escalando, vai crescendo esse movimento de transformação dentro da companhia, também é importante dar visibilidade. Isso não muda nada em termos de dar visibilidade das mudanças que estão afetando a produção. Tornar o processo visível para todos e administração contínua. Administração e melhoria contínua, a governança desse processo de release, que é a espinha dorsal para se entregar valor na companhia. Aqui, quando a gente fala de definir e deixar o processo visível, aqui uma sugestão, e para mostrar de como as empresas têm trabalhado, principalmente quando se coloca esse processo de ágil em escala, né? Então, normalmente a gente tem ali um conjunto de cadeias de valor trabalhando com os planejamentos trimestrais. Então, tem uma série de dinâmicas, como as PIs Plannings, né? Onde se definem o escopo, o que vai ser entregue durante esses 3 meses. Não significa que as entregas serão feitas só no último mês, mas principalmente as entregas que serão feitas no decorrer desse período de 3 meses. E aí a gente tem um conjunto de sprints que definem o roadmap dessa entrega, dessa periodicidade, desse trimestre. E aí depende muito de como vocês vão desenhar o processo de vocês, mas você pode ter um conjunto de sprints de desenvolvimento, dada a complexidade, a intersecção, conjunto de sistemas que são tratados por cada uma das cadeias de valor, né? Ou até mesmo de quantos trens a gente está falando já em ágil escala para fazer essa entrega. É normal que a gente coloque ali um período de testes regressivos, né? Justamente para dar uma maior segurança à medida que a gente finaliza o desenvolvimento através das sprints, né? Então a gente pode sinalizar com uma fase de regressivo, um code freeze, né? A partir da última sprint, o trabalho sincronizado dentro de todas as squads dessa cadeia de valor, e a gente parte para o regressivo, justamente para aumentar a confiança e a qualidade da entrega que a gente está fazendo. A gente tem o momento da execução do board aqui para gestão de mudança, o fato de estar trabalhando com agilidade, o fato de estar trabalhando com uma esteira automatizada, com as práticas de DevOps, não significa que não exista governança, né? Então, mantém-se o board de gestão de mudança para avaliação das mudanças, para avaliação de impacto e liberação das mudanças de acordo com a qualidade e de acordo com a avaliação do impacto daquelas releases. Então, é fundamental que a gente mapeie esse processo de release de acordo com as características da nossa empresa, dos objetivos da empresa, com o segmento de mercado. Então é muito importante a gente fazer isso. E essa questão qual a periodicidade das releases que você vai colocar dentro da sua companhia, que o seu processo de release vai entregar. Aí você pode começar a pensar e aplicar
a partir da evolução da maturidade dos times nas práticas de DevOps, você começa a pensar em liberações mensais, semanais ou até mesmo liberações diárias, fazer release diariamente. Mas isso você pode escalonar de acordo com a maturidade que os times ganham na prática de CI e CD, nas práticas de DevOps, para ajudar a acelerar o processo de entrega. Isso é muito bacana, porque à medida que você tem o modelo de release do processo implementado, com todas as etapas, com todas as fases, com todos os gates de qualidade, né? Para dar, ao mesmo tempo que autonomia para os times, oferecer velocidade, mas sem abrir mão da qualidade, são os controles que a gente coloca dentro da nossa esteira do processo de release, através do Continuous Delivery, para validar esses controles. Então, por exemplo, olha, para você ter uma release diária ou semanal, você tem que ter próximo de 100% de automação de testes, por exemplo. Então, para ter uma release semanal, diária, essa porcentagem. Para ter uma release mensal, estipula-se um outro percentual de automação de testes. Além disso, toda release precisa ter zero issues críticas com relação à qualidade de código, zero issues críticas com relação à análise de vulnerabilidade de código. São controles que você pode colocar dentro da esteira para aumentar a qualidade, seja com relação ao aspecto de segurança da informação, seja com relação à qualidade do teu código, né? E seja com relação à qualidade e a profundidade dos testes por qual essas aplicações vão passar dentro da esteira do teu processo de release. Então, esse mapeamento é fundamental para que exista e aumente a confiança e aumente a qualidade. Além disso, o mapeamento do processo tem uma outra importância, porque a partir do momento em que você começa a fazer o mapeamento, você faz com que as pessoas conversem. Você faz com que as pessoas comecem a pensar na coordenação e na orquestração do que fazer para que as suas releases possam subir e qual é o conjunto de mudanças simultâneas que vão ocorrer nessas esteiras. E a gente sabe que muitos dos problemas que acontecem, muitos dos impactos que acontecem no ambiente produtivo é em decorrência de uma boa comunicação entre os times para fazer a avaliação de impacto, né? Agora, muita gente pergunta o quanto, por exemplo, que o versionamento ajuda no processo de release. Nossa, o versionamento é fundamental, né? Para a gente ter um processo de release, é um pré-requisito para que a gente tenha um processo de release confiável. Por quê? Você precisa conciliar a versão correta da aplicação com a versão correta dos casos de testes, com a versão correta dos requisitos de sistema. Tudo isso forma o que a gente chama de Configuration Management, né? O Software Configuration Management, né? A gente poder traçar uma baseline de uma determinada versão e ter certeza que o meu código fala com aquela especificação, que o meu código fala com aquele conjunto de casos de teste, que o meu código fala com as correções dos bugs que são provenientes do resultado de um ciclo de teste, né? Ou até mesmo eu tinha um determinado defeito no ambiente de produção. Esse defeito, ele some, eu corrigi o defeito. Depois de um tempo, esse defeito reaparece em produção. Isso tudo é falha, diz respeito à qualidade do versionamento dos seus ativos. Então, é fundamental ter o versionamento
dos seus ativos. Para versionamento tem a ver com integridade, né? Integridade do teu é a gestão da sua configuração de software dos seus ativos. Uma outra dúvida, pergunta que normalmente as pessoas costumam fazer para dentro desse processo, como todo que a gente está falando, eu preciso ter um release manager dentro da minha equipe? Então aqui as coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo, né? De uns anos para cá. A gente via muito lá no passado um time concentrado trabalhando no modelo de cascata. Você tinha um time muito focado na gestão de mudança, e esse time que era focado na gestão de mudança tinha um braço dentro dessa área que era o time responsável por implementar as mudanças, fazer o deploy das aplicações, isso ainda de forma manual, ou até mesmo, além de fazer de forma manual, seguia-se um ritual de ter o ambiente de não produção sem acesso aos times de desenvolvimento, somente com os times de infraestrutura, para dar maior segurança, diminuir o risco, e pelo fato de não se trabalhar com esse conceito de versionamento, olhava-se para o ambiente anterior como a fonte de instalação para o próximo ambiente. Então, iria buscar os insumos, os binários no ambiente anterior para se instalar no próximo ambiente. Com a gestão de configuração de software, você tem uma baseline, você tem um repositório de binários com as suas dependências, e esses repositórios, você tem as labels, as tags que identificam as versões que você tem da sua aplicação, e com o processo de automação, as próprias ferramentas já buscam nos repositórios a respectiva versão para fazer a implementação e a instalação nos ambientes de teste. Com relação a se ter um release manager ou não, com a evolução, como eu estava falando, com a evolução, a entrada das práticas de agilidade, as práticas de DevOps, então depende muito do modelo que você está trabalhando. Se você está num processo intermediário, trabalhando em agilidade, você pode ter um sabor onde você tem as squads e você tem um time de infraestrutura que faz o papel de release manager e que provê o serviço de pipeline para você, mesmo que ainda não seja totalmente self-service, mas esse time de pipeline de release manager, ele oferece o serviço, e aí esse time pode fazer com que ele tenha um recurso disponível para um conjunto de squads ou para uma cadeia de valor, para que ele possa estar mais próximo, mais dedicado, e fazer com que esse processo não passe por um processo de fila de abertura de ticket para fazer o deploy das aplicações em determinados ambientes de teste até fazer a chegada em produção. Então esse é um sabor que pode acontecer. Se tem um nível de maturidade maior, onde já se esteja trabalhando com o modelo de plataformas e você tenha o serviço de CI/CD na forma de self-service, melhor ainda. Então você tem o pipeline as a service, os build as a service, e você só usar os portais desses serviços e executar, seja o build, seja o serviço de deploy, que você mesmo vai poder ter oportunidade, os times, as squads vão ter possibilidade de utilizar esses recursos na forma de serviço, e eles mesmos fazer a entrega e a distribuição da sua aplicação. E se tiver algum problema, obviamente, o time da plataforma vai estar disponível, vai prover o serviço de suporte. É assim que funciona quando você tem uma maturidade maior, e é assim que
que as práticas de DevOps têm escalado dentro das companhias, né? Quanto mais agilidade for ofertado para os times de desenvolvimento, as cadeias de valor, para eles terem mais agilidade, manter o foco no desenvolvimento e os serviços de infraestrutura, ferramentas de LM, serviços de CI, CD, foram ofertados na forma de self-service, mais agilidade, mais escala a gente vai ter das práticas e dos serviços de DevOps dentro da companhia. A questão da visibilidade ela vem através do processo de release, ela vem através do calendário do portfólio. É muito importante dar visibilidade e normalmente se faz através do calendário, porque, como eu falei, são muitos projetos que as empresas hoje tocam de forma simultânea. E quando a gente fala de projetos, evidentemente, a gente está falando de pessoas que estão ali trabalhando, produzindo e executando um conjunto de determinadas atividades. E a gente sabe que, além do trabalho de cumprir o roadmap de entrega de produto pelas cadeias de valor, pelos times de desenvolvimento, você também tem outros tipos de projeto, outros tipos de entrega para aumentar a confiabilidade, manter a infraestrutura de pé, que são os próprios projetos da área de tecnologia da informação. E, obviamente, quando esses recursos, esses colaboradores, eles precisam se dividir para fazer o atendimento para os projetos que estão em andamento e para atender os próprios projetos de infraestrutura. Então, um calendário, um planejamento serve justamente para isso, para adequar, para ajustar, para comportar a alocação e a priorização da execução dos projetos e dos colaboradores que vão executar esses projetos, né? Além do que, é importante também um outro aspecto que faz parte da estratégia para tornar o trabalho visível, que é justamente ajudar a ter visibilidade da quantidade de mudanças que a gente vai ter dentro de um determinado período de implementação de release em produção, para tentar avaliar e mitigar os impactos através da análise de conflito do conjunto de mudanças que estejam acontecendo. Então, tem mudanças críticas que normalmente acontecem na infraestrutura, como troca de equipamentos de rede, por exemplo, que é muito sensível, né, que normalmente acontece aos finais de semana, testes de plataformas mais críticas que também acontecem aos finais de semana, alguma mudança grande, por exemplo, de infra do lado de storage, por exemplo, enfim. Tudo isso é muito complexo de gerir, principalmente fica impossível de gerir esses conflitos e a dependência entre essas mudanças via planilha. Então, comunicação e ferramenta adequada. Tem as ferramentas de ITSM, tem as ferramentas de portfólio ágil no mercado, e a gente agora já está entrando numa nova era de ferramental acoplado a todo esse processo de release, que quando a gente está falando de Value Stream Management ou Value Stream Delivery Product, que são as ferramentas que vão atender ao gerenciamento do Value Stream, né? São ferramentas um conjunto de ferramentas, dependendo do fornecedor. Esses fornecedores são especialistas em fazer a integração entre as diversas ferramentas que você tem para se conseguir ter visibilidade do value stream de ponta a ponta. O grande objetivo da visibilidade, qual as dependências, aonde está se tendo desperdício, com o único objetivo de melhorar o fluxo de entrega de valor. Então, Value Stream Management ou Value Stream Delivery Product são abordagens que vão caminhar muito forte nesses próximos 2-3 anos para frente, 2021 para frente.
E aí a gente tem a questão da evolução e melhoria do nosso processo de release. Então é muito importante a gente, de forma contínua, evoluir e melhorar o processo. E aqui é uma escadinha, eu representei aqui uma escadinha desse processo de evolução, né? Normalmente as empresas ali trabalhando, empresas que trabalham com uma cadência de release ali próxima dos 6 meses, então ainda estão numa fase de fazer as principais mudanças aos finais de semana e experimentando esses workflows que a gente chama de aplicação das práticas de CI/CD, das práticas de DevOps, né? A gente tem a evolução disso, baixando a cadência de release para o período de 3 meses, começando a fazer as mudanças no período noturno, trabalhando alguns tipos de mudanças mais diferenciadas, ficando mais arrojado, né? Inovando, porque está ganhando confiança no processo de automação e de validação. Até o momento em que a gente começa a aumentar essa automação na forma que a gente consiga automatizar completamente um checklist, ter um checklist de mudança completamente automatizado, e para que a gente consiga fazer as implementações a cada sprint. E tudo isso é uma sequência de ganho de maturidade, né? Então, como eu falei lá no começo, quais são os controles? Qual o objetivo do teu processo de release? Qual a estrutura do teu processo de release? Qual é o tipo de controle que você vai colocar nessa esteira de processo de release? Qual é a confiança que a gente vai ganhar? Qual é a qualidade que a gente vai ganhar? E qual é a velocidade que a gente vai ter com esse processo? Então é muito importante para a gente ganhar maturidade, até que se fizer sentido pro negócio, a gente comece a fazer o processo de release não seja mais um evento, seja uma atividade cotidiana, do dia a dia, colocar uma nova versão. Claro, isso não é a regra, depende muito, eu falo isso porque depende muito do modelo de negócio, do segmento de negócio. Como eu trabalhei muitos anos na área financeira, a gente sabe que na área financeira o objetivo não é ser um Netflix, né? Fazer milhares de deploy ao longo do dia, mas sim estar pronto para eu ter um processo confiável que eu possa fazer. Eu não vou fazer, não preciso fazer, mas eu posso fazer. E aí, isso não significa que seja lento, é a criticidade do negócio. Mas eu provejo mecanismos para que eu possa ser mais ágil durante a semana, durante a validação, para que no final de semana eu tenha processos rápidos para colocar, fazer a validação com calma e chegar ao ambiente produtivo. Então, isso varia muito. Então, é muito importante, de novo, destacar a questão da maturidade no continuous integration, no continuous testing, no continuous delivery, criar esses controles, criar a governança para que os times ganhem autonomia a partir do momento em que eles aumentem a sua maturidade nessas práticas. E por último, para a gente fechar, uma abordagem final sobre o perfil do Release Manager, né? Então, está mudando muito de uns anos para cá essa questão do perfil do Release Manager. Então, a gente tem aí a figura que vem dos processos de ITIL, né? Com a figura que a gente tem agora a partir da adoção das práticas de DevOps, né? Nada de errado aqui, é só mostrar a questão do perfil. Estou falando o que é certo, o que é errado, é uma questão de mudança porque a tecnologia e as práticas mudaram. E não significa que o fato de ter mudado a gente
vai trabalhar com o propósito de aumentar o risco. Pelo contrário, a evolução traz no sentido de aumentar a confiança, né, através de práticas novas. Então a gente vê ali que fazendo um contraponto aí entre o ITSM Release Manager e o DevOps Release Manager, o ITSM é um cara mais guardador de segurança, olhando muito mais para a segurança, para o processo, de evitar impacto no sentido de bloquear, né, a execução das atividades, né? Ele é mais um gatekeeper ali. A postura do DevOps Release Manager é mais de um enabler. Ele quer não simplesmente falar que não dá, né? Ele buscar soluções. Acho que essa é a mudança do perfil, que vai de encontro com a cultura, né, das práticas ágeis, de acelerar mais a entrega, comunicar mais, faz parte do perfil. O ITSM, trabalhando em momentos onde se fazia mais o aspecto das mudanças de releases maiores, enquanto as práticas de DevOps, o Release Manager está trabalhando com o conceito, aplicando os princípios de entregas menores e mais frequentes. O ITSM trazendo as práticas do ITIL de runbooks, ou seja, um checklist completo das implementações, enquanto o DevOps Engineer ou Release Manager ele automatiza esse runbook. O ITSM ainda com a visão de board de mudança, o Release Manager com a visão de peer review, né, fazendo a comunicação direta com as pessoas da cadeia de valor. O ITSM olhando muito para calendário, guiado por cronograma, e o Release Manager, DevOps Release Manager, guiado por conversas, né, com todos os times das cadeias de valor. O ITSM voltado para o Project Mode, o DevOps Release Manager voltado para Product Mode. O ITSM voltado mais para processo, baseado em processo, um administrador, né, do processo, e a figura do DevOps Release Manager é um engenheiro, o cara que vai botar a mão na massa, vai automatizar, vai criar solução, vai interagir, vai trazer, vai desobstruir problemas e vai trazer a solução e implementar. O ITSM trabalhando num time separado, naquele formato de ITIL. O DevOps Release Manager, como eu falei, ele pode ser um cara que está trabalhando dentro, atendendo um conjunto de squads, pode ser um cara de plataforma, mas é um cara mais próximo para implementar. E a parte de relatórios, de informação no ITIL. Já tem ferramentas, obviamente, que trazem uma série de automações aí, já melhorou muito a questão do reporting nas ferramentas de agilidade. E a novidade aqui no DevOps Release Manager, nas práticas de DevOps, é o Value Stream Management, né? Então você ter essas ferramentas que se integram com as ferramentas que já existem e que o grande objetivo é dar visibilidade de ponta a ponta, da concepção da ideia lá no início, no Agile Portfólio, até a entrada de um épico lá atrás em produção. Então você tem todo esse mapeamento do value stream, o valor de negócio que foi entregue e em quanto tempo foi entregue, com que frequência é entregue, com quantos defeitos. Então você tem ferramentas que vão te dar a visibilidade do processo como um todo. Informações de negócio vinculadas ao portfólio ou OKRs, e informações técnicas com relação ao teu processo de entrega de release, para você entender o quanto dessa parte técnica está ajudando o teu negócio atingir os objetivos que ele precisa. Tá legal? A gente vai trazer mais sobre esse tema de Value Stream Management aqui no canal para vocês. Pessoal, por hoje a gente fica por aqui.
Então gostaria de novamente pedir para vocês se inscreverem no canal, comentar, compartilhar e deixar o like aí se eu entreguei valor para vocês, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!